Fala comigo, gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu tô aqui com um grande amigo, posso até chamar de aliado, porque você vai ficar sabendo o motivo desse aliado no decorrer do nosso bate-papo aqui, tá bom? Mas só para você ficar sabendo quem é, eu vou fazer uma pequena introdução aqui de talvez 5 segundos, porque ele é formador de pessoas que buscam desenvolvimento e conquista. Ele vai falar o que é isso aí. Mas ele é casado com a Ana Carolina, ele veio de Foz do Iguaçu, no Brasil, e agora está no Figueira da Foz, em Portugal. Já apresentar para você, jogar na tela aqui, esse é o Laieski. Laércio Gaieski. Você viu a mistura que eu fiz? Eu fiz, Laieski. É porque eu conheço o cara que chama Laieski. Então tá aqui, meu amigo, Laércio. Que bom tá cara, com você, satisfação. irmão. Tô feliz, Esse Gaieski aí, esse Gaieski que eu falei, esse cara o quê? Deve vir da Itália, Pois é. porque esse nome é meio que Pouco pra parece lá, italiano, né? mas eu sei que é europeu, mas não sei onde, Pouco pra mas lá, já fala, pouco é um pouco Sabe pra o que é legal, assim? O nome é polonês, né? lá. Aham. Mas eu nunca imaginei que eu ia encontrar alguém. A minha vida inteira eu tive que explicar o Gaieski, como é que escreve, como é que fala, da onde que vem. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar alguém que soubesse meu nome. Certo dia, lá na cidade onde eu morava, lá em Vitória, no Espírito Santo, eu encontrei uma pessoa e não era brasileira, eu fui dar uma ajuda pra ela ali, falei inglês, ela, que legal, pô, de onde você é? Ela falou, sou da Polônia, que legal. Ué, e aí O meu descobriu a origem. sobrenome é Gaieski. Ela falou, eu conheço muitos. Prima, Assim, conhece muitos e eu não conheço ninguém. Gaieski. Mas eu falei esse Legal. nome assim, Laieski, pra misturar o nome aí, Gaieski com Laeste, porque eu conheço um cara que tem Laieski. É mesmo, É. é diferente. Eu não lembro de que país, de qual origem que ele é. mais mas diferente que o meu. bem mais, né? Então tá aí. Que prazer, Então irmão. tá aí, gente. O Laércio, grande amigo, tive a satisfação de conhecê-lo dentro do projeto Homens com Propósito, que é algo que você precisa conhecer. Já aproveita aí, já vai seguir o Instagram aí, tá? Do movimento Homens com Propósito, que é um movimento que tá em grande expansão aqui pela Europa e depois vai tomar uma proporção gigantesca pelo mundo aí. Se Deus quiser. E agora tá sendo meu coordenador dessa terceira imersão. Que desafio, irmão. Desafio assumir a cadeira Não, imagine de o desafio, Moripaldo. imagine o desafio para mim que foi já da segunda, né? Não é? O primeiro foi o nosso grande amigo Rafael Nassif, né? O Fundador. mentor, fundador desse projeto maravilhoso. Ele já passou para mim a segunda edição e você agora na terceira edição aí nessa responsa. E a delícia é Muito isso, bom. né, irmão? É coordenar agora uma das imersões do movimento, sabendo também que é a contribuição que a gente faz e logo virá outro e que fará melhor que nós. Verdade, verdade. Porque o movimento está se desenvolvendo, está crescendo. a gente São acaba pessoas aprendendo novas, mais. né? Quando a gente está muito na mais. responsa, Muito mais. Muito quem mais é dado, mais é E cobrado. sente, né, de verdade aquilo que tá ali para acontecer, né? Verdade. Sente na pele. Pronto, então, pronto, pessoal. Já está apresentado, bem apresentado aqui o Laércio, tá? Fiz essa brincadeira com ele aqui no início, que ele nem esperava. Mas daí, então, o Laércio, que é um grande amigo, grande irmão. E eu fiz essa pequena introdução, porque se eu for passar o currículo dele aqui, eu vou ficar só falando o que ele é, porque eu sei que ele é engenheiro, o cara é coach, o cara, ó, ele que vai falar o que ele quiser falar aqui no programa de hoje. Mas para voltar do início, né? Bora. E eu falei que você veio lá de Foz do Iguaçu, Isso. mas você acha que só nasceu lá, não foi criado lá, né? Explica aí pra gente, porque depois você foi para Espírito Santo. Isso, vivi em Foz até os 8, 7, por aí, até 95. Pronto, façam as contas, eu nasci em 88. Então eu vivi ali em Foz até 95 e a gente mudou daí para o Espírito Santo. No Espírito Santo viviam os meus padrinhos. Né? Foz do Iguaçu é uma cidade incrível, maravilhosa, adoro. Não conheci ainda, mas sempre Não, tive vontade de conhecer aquelas cascatas lá. Eu sou muito bairrista, tá? É o perfil do Laércio ser bairrista. Você já me viu falando da Figueira da Foz. Eu sou muito bairrista. Mas Foz do Iguaçu é uma cidade que todo mundo merece conhecer. Porque é aquela beleza natural que impacta, sabe? Nós somos religiosos, não é? Nós acreditamos que Deus faz tudo por nós, né? Verdade. Cara, quando você tá ali nas Cataratas de Iguaçu, não Surreal, é a né? presença de Deus, você tá sobrenatural. dentro da força de Deus. É né? verdade. Aquilo é lindíssimo. Porque aquilo ali eu vejo, né? Muitos fotos e vídeos e eu fico, nossa, eu queria muito. E tem momento que tá bem cheio, né? Que tá o poder, minha adrenalina da natureza. Aquele momento que eu queria ter vontade de ir lá. E aquilo que a gente vê mais nas fotos, nos vídeos, que é a garganta do diabo, é o final da caminhada que você faz, né? Você faz um percurso, então. Você começa a caminhada, você já acha tudo lindo, você fica, nossa, é muito lindo, é muito lindo. Aí você caminha mais um pouco, nossa, tem mais uma cascata, é mais lindo ainda. Porque são centenas de quedas d'água.
Quando você chega na garganta do diabo, você fala assim, é tudo tão lindo, ainda tem tudo isso. Agora, porque essas coisas tão lindas assim, bota um nome tão feio assim. É, Aqui tem a Boca do Inferno, que é não um sei lugar por quê. também bonito Não aqui no devia ser Cascais, esse o né? nome. Que é um lugar tão lindo, e lá também, mas que é porque é assustador, né? Deve ser por isso. E faz barulho. É, Talvez barulho, seja isso, sabe? Faz barulho. Quando você, depois do percurso normal a pé, sobe um elevador e vai pegar o autocarro, o ônibus, né, de volta para a entrada do parque. Lá de cima você já não vê mais, mas você ouve ainda aquele barulho da força da água. Então talvez por isso lá, Deve ser, lá no deve passado, ser. né? Mas então você saiu de lá, tinha o quê? 7 anos, 8 anos, por aí. E aí tua família migrou então para Isso. Eu, meu pai e minha mãe, né? Espírito E Santo. fomos viver ali próximos do meu padrinho, da minha madrinha e das 2 filhas. Que são família, assim, é núcleo Aham. familiar pra mim, sabe? Mas lá ficou as raízes ainda, teus avós? Sim. Hoje meus pais voltaram a morar lá, né? Ah, olha que legal. Minha avó, minhas tias e meus pais agora voltaram. Acho que assim, depois que eles perceberam, agora o filho foi e não volta mais, Então vou voltar para minhas eles raízes voltaram aqui. também pra lá, pra viver lá. E é um lugar bom de viver, é muito agradável, uma cidade desenvolvida, o Imagino. estado do Paraná é muito desenvolvido, é muito bom de viver. Viver no Espírito Santo é muito mais confortável. O mais frio é 18, o mais quente é 28, sabe? Você tá ali num lugar muito confortável, muito agradável de viver de fato. Então, é diferente clima a bom. dinâmica, É um clima sabe? bom. É diferente a dinâmica de vida também. Aham. Mas então, você está quanto tempo aqui em Portugal? 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos você já retornou lá ao Brasil? Sim, várias vezes. Ah, que Sim. legal. Mas agora quando você retorna lá, a tua casa hoje está dividida porque teus pais voltaram lá para Foz do Iguaçu É. e tem também ainda familiares que estão lá em Vitória do Espírito Santo? E a Como que família é? da Carolina, né? Ah, de lá. Então a gente sempre tem que fazer 3 paradas. Foz do Iguaçu, Vitória e Rio de Janeiro, onde está a irmã de Carolina também. Então a gente vai pingando, assim, a viagem custa mais caro lá do que daqui para lá. É o pior que é, porque você faz uma viagem aqui É. daqui de Portugal, o Brasil não tá tão caro assim. Não, Mas quando você chega no Brasil para fazer uma viagem lá dentro Interna. do país, de um estado para outro, E bem assim, mais caro do que a gente fazer uma viagem aqui muito de Portugal mais. para qualquer outro país aqui da Europa. muito mais. É, E assim, irmão, eu conheço muita gente, né? Convivo com muita gente, tenho clientes em muitos estados diferentes. Então, às vezes eu tô na Bahia, às vezes eu tô em Alagoas, às vezes eu tô em Minas, às vezes eu tenho que ir pro Rio Grande do Sul, tenho cliente no Rio Grande do Sul. Então, já tive em uma viagem só em pousar em 7 estados diferentes, em uma viagem. olha, Em uma ida para lá, você 7 tem estados muitos diferentes. clientes lá no Brasil? Em vários estados. Já atendi clientes de 3 estados diferentes no Brasil. Aí, sem falar em estados também, você atende também clientes aí, eu acho que de 7 países. 7 Os países além do é. Brasil e Portugal, os outros países também são aqui na Europa? Sim, já atendi cliente da Espanha, uma cliente em Barcelona ali, aquela região de Barcelona, Saragoça, por ali assim, não sei exatamente. Então, Espanha, Alemanha, Itália, nos Estados Unidos, Canadá. Oh. Então, alguns clientes aí pelo Globo, acho, não sei se falei todos, mas pronto. Alguns clientes aqui Pronto, próximos pra que da a gente- Europa e alguns fora também na Para América. que a gente fique mais aqui centralizado, vamos falar um pouco mais então do Laércio, do profissional, né? Dentro de A gente toda pode falar de expertise, tudo, viu? claro. Eu tenho já- o dia inteiro e pra é ficar isso, aqui. o dia O pessoal inteiro. tem o dia inteiro Pronto. para assistir também. E vamos estar junto esse final de semana. Hoje é quinta-feira, eu tô A falando gente que é final leva de o semana. Vamos estar microfone. juntos o final de semana inteiro mesmo, né? Vamos estar na imersão que começa amanhã, É. mas já vamos estar junto hoje na imersão, né? Então vamos estar juntos no final de semana. Então acho que é melhor a gente aproveitar lá. Aqui a gente vai só Pode deixar ser. um pouquinho aqui do Laércio, porque quem quiser conhecer o Laércio melhor, aqui no podcast é apenas a cereja, né? E assim, sem comentários no podcast eu volto, não é isso? Sem comentários você volta, pronto. Se tiver 100 comentários, o Laércio vai voltar aqui. E Boa. olha que são poucos que voltam aqui para fazer a segunda edição. Eu não gosto muito de repetir, né? Porque a gente passa um levado aqui um pouco da história, mas já teve pessoas que voltaram. Olha que legal, que Já teve legal. pessoas Não, que vamos voltaram. fazer os 100 Então, comentários quem sabe o acontecerem. Laércio também pode voltar aqui, tá bom? Depende de você. O que é que você quer saber mais do Laércio? Depois dessa entrevista que você vai Boa. ter essa curiosidade. Boa. Mas vamos lá. Você falou de clientes no Brasil, clientes nos Estados Unidos e outros países. Em que área que você atende? Porque você é engenheiro, você é desenvolvedor, você trabalha com pessoas, você trabalha com software, trabalha com inteligência artificial. É. Fala para mim desses clientes aí, o que é que você atende? Boa, hoje tem 2 ramos de negócio, né, Morivaldo? Tem um ramo que é o desenvolvimento de empresários. Hoje no Brasil tem se difundido muito, Brasil e América também, nos Estados Unidos, tem se difundido muito o termo educação empresarial, que é a educação do empresário. Então, se a gente pegar nos anos 90, anos 2000, o empresário buscava uma formação após tenho a empresa, estou aqui no sufoco, buscava uma formação onde?
MBAs e esse estudo acadêmico voltado para o business, né? E aí cresceram muitas instituições no Brasil e no mundo inteiro voltadas para o business. Aqui em Lisboa tem a Nova, por exemplo, que é uma referência. Agora, o mercado está mudando, assim. A partir dos Estados Unidos, da Inglaterra, também o mercado está mudando para uma educação mais personalizada, onde o empresário busca uma educação em forma mais prática, de alguém que possa, de fato, pegar pela mão e ajudar a fazer o caminho, o caminho junto. Então, isso carrega o nome de mentoria, isso carrega o nome de consultoria, não aquela consultoria do passado, dos grandes relatórios, mas essa consultoria mais perto do mentoring ali, da mentoria de fato. Que é pegar pela mão, levar do A para o B, colocar o cliente dentro de uma rede de contatos que seja favorável para ele. Então esse é um ramo de negócio, né? Quando eu acompanho e apoio o empresário na jornada dele ali. Faz sentido? Com certeza, mas me diz, que tipo de cliente que você tem? É aquele cliente que está pensando abrir uma empresa, ele já abriu a empresa, mas está iniciando, ele está também já com a empresa que está tomando robustez, está crescendo, mas ele não está perdendo ali, né, digamos assim, o controle na gestão. Que tipo de cliente que te busca aí? É esse caminho final que você falou, é um empresário que já está com o negócio rodando, ele já está sentindo na pele as dores ali, as dificuldades que ele tem no processo, e ele já conhece também, ele já consegue ver, porque ele já tem maturidade, já tem alguma rodagem, ele já consegue ver para onde que ele pode ir. Ele já tem a noção, ele fala, cara, eu já posso ir até ali. A minha empresa já pode alcançar o próximo patamar, mas eu tô aqui com algumas dificuldades, eu tô com algumas coisas que ainda me prendem, ou prendem o processo, ou prendem a minha equipe, e que isso me impede de avançar. Então esse empresário, ele sente essa necessidade, eu preciso de alguém que me apoie, mas é muito difícil buscar dentro da equipe. É muito difícil para o empresário, às vezes, conquistar de dentro da equipe alguém que traga esse apoio. Tem que buscar fora, na minha opinião, tem que buscar fora. É um valor de humildade também que o empresário tem que ter para buscar esse apoio fora. E aí a minha entrada, e a entrada de todos os mentores nesse aspecto, existem maravilhosos no mercado, é para apoiar esse empresário. Eu costumo dizer assim, e você consegue buscar isso na memória, você vai encontrar uma cartela de empresários aí na sua mente que são assim: empreenderam não porque querem abrir uma empresa, empreenderam para exercer a sua função. É o engenheiro que, para exercer aquilo que ele faz de melhor, ele abre um negócio. Primeiro para ele atuar, depois ele já tem mais um, mais dois, tem uma equipezinha, e vai, a empresa fica gigantesca. É um médico que, para ele atender, ele abre um consultório, era uma sala só. Mas ele pega a sala do lado, daqui a pouco ele está com o andar inteiro, ele tem uma clínica grande, ele não é empresário, ele é médico. De repente ele está gerindo pessoas e ele não entende daquela função de gerir pessoas. Exatamente. Ele é de atender ali o paciente. Exatamente, olha, já atendi gestor de tráfego que tem hoje agência com faturamento multimilionário, já atendi dentista que tem múltiplas clínicas em cidades diferentes. Qual que é a função dessas pessoas? Gerir pessoas. Tem que gerir e também pessoas, os sistemas. tem que gerir processo, tem que sentar na mesa, tem que botar a bunda na cadeira e fazer conta. Só que é dentista, é gestor de tráfego, era o cara de TI que agora tem uma empresa de desenvolvimento. Sabe, o empresário, legal, ele começa a atuar e ele precisa de uma empresa para atuar. E daqui a pouco a empresa é grande e ele fala, cara, quando é que eu virei empresário que eu não vi? É porque na faculdade, nem na escola, né, não ensina como ser empresário. Não. Faculdade não ensina como ser empresário. Não. Mas muitos têm esse chamado, essa vontade de empreender, né? Outros também acabam tendo exemplo dentro de casa, como os pais, sim, ou algum familiar, e desperta nele o desejo também de empreender. Já outros não, que estuda para ser CLT, para trabalhar mesmo na empresa, para fazer um concurso público, mas outros não, como você falou. A pessoa é médico, mas abre ali uma clínica, começa a atender 1, 2, de repente o cara está com rede de clínica e ele não tem essa expertise, né, de gerir o negócio, e aí que entra então a empresa ou um cara com expertise como o Laércio para dar essa orientação. É isso, e isso é maravilhoso, tá? Eu adoro o meu trabalho, quando eu estou trabalhando com os empresários, eu adoro o meu trabalho porque eu aprendo muito, 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 muito. O que eu faço com o empresário é menor do que ele faz por mim. Acho que eu que devia pagar. Brincadeira. Mas assim, é uma partilha, uma troca tão proveitosa, sabe? Porque a maioria das vezes obviamente eu trago conhecimentos e tal, mas a maioria das vezes é um apoio. E esse apoio muda tudo, sabe? Eu valorizo esse trabalho da mentoria e eu contrato mentores também para o meu negócio.
Sabe, eu não sou Não é só você. não sou auto-mentor, eu contrato mentores para o meu negócio. Eu ia te perguntar isso, porque dentro dessa mentoria tem várias, digamos assim, vários detalhes, tipo um mentor financeiro, mentor de gestão de pessoas, o que mais? De ferramentas, de software, sei lá. Vendas, marketing. Então tem várias coisas. Então não é o Laércio que faz tudo. Você tem uma equipe que, a depender ali da necessidade do cliente, você vai oferecer então esse serviço. Eu digo para o empresário ali, mesmo na reunião de venda, que o meu trabalho é com ele, é no apoio a ele. Então eu apoio ele na gestão. Se nós depois percebermos que precisamos de algo mais especializado, a gente busca um colega, um outro mentor, um consultor, um treinador, um formador específico que traga aquilo especificamente. Vamos lá, vamos falar aqui da tua empresa. Num processo aqui de apoio, de mentoria, a gente pode perceber que a gente precisa ir para o nível 2 aqui de, sei lá, de uma consultoria tributária, para a gente melhorar aqui o seu enquadramento tributário. Vamos ao local onde a gente está sediado, a forma como a gente contrata as pessoas. Então isso entra no específico. Quando a gente entra no específico, faz sentido buscar alguém que trabalhe específico. Entendi. Porque quanto mais específico, ele vai conseguir aprofundar mais. 90-10, tá? Vamos fazer uma conta aqui. 90% dos empresários, a princípio, não precisam de uma consultoria específica. Eles precisam de uma... Peraí. Para aí que eu ia te fazer uma pergunta. Dentro do que você está falando aí é muito bom. 90% não precisa de uma consultoria. E quem agora eu quero ver? Quem é que precisa? Boa. Por que eu falei que ele não precisa de uma consultoria específica a princípio? Porque ele precisa primeiro organizar a casa. E a casa é interno primeiro. Sabe, o empresário que chega na empresa, tem que chegar na empresa antes, abrir a porta, desativar o alarme, subir a porta de ferro, abrir a porta de vidro, botar a placa para fora, antes que a equipe chega, tá com a casa desorganizada, cara. Porque tá dependendo 100% ali dele para o negócio iniciar. Não tem processo, não tem processo. Não tem processo. Mas eu vou dar a chave da empresa para alguém? Vai, sim senhor, porque isso é que vai dar crescimento para a empresa acontecer. O empresário que hoje, e aí é um segundo ramo de negócio que eu já partilho com você, que é a automação de processos com inteligência artificial, mas o empresário hoje que não utiliza de artifício de tecnologia para automatizar alguns processos e ele é aquele que ainda o faz, está deixando dinheiro em cima da mesa. Esse cara precisa do específico, não, esse cara precisa do genérico. Ele precisa olhar da empresa como um todo. Ele precisa entender aonde que estão as travas do processo e até mesmo entender aonde que ele trava o processo, porque isso acontece muito. Quantas vezes que eu travo o meu processo comercial? Por quê? Porque eu falo que eu que quero falar com o Morivaldo. E aí tá puxando tudo para você. Puxo para mim. Você que tá sendo a trava ali, você que tá travando tudo, não tá fazendo a coisa a fluir. Tem uma palavra, eu já falei em outros episódios, eu sou muito ruim de lembrar nome de pessoas. E esse cara é um cara que eu cheguei a ler o livro dele e agora eu esqueci o nome realmente. Ele, infelizmente, não está mais entre nós, ele morreu num acidente aéreo, e ele falou que o melhor líder em uma gestão empresarial é aquele que lidera na sua ausência. Perfeito. Ou seja, ele falou, né, da gestão das empresas dele, mas ele não precisava estar lá dentro, estar lá o tempo todo para as coisas funcionar, fluir, porque ele treinou aqueles colaboradores para que na ausência dele fluísse. Então, ele está lá, está trazendo coisas novas. Ele não está fluindo aquilo que ele já passou para os colaboradores. Então isso é interessante, é dentro disso que você está falando. Totalmente. Tem empresário que não, é eu que faço, isso aqui só eu que faço, isso aqui só eu que sei fazer, não. E aí está trazendo carga para você. E sabe o que é legal? Assim, o empresário vai lá e contrata uma consultoria, por exemplo, específica de vendas. Ele está fazendo isso por quê? Ele fala assim, não, nossas vendas não estão funcionando. Então eu vou contratar aquela empresa e vou trazer ela para ela poder ajudar o time de venda a vender mais. Cara, o que ampliou de visão aqui? Ele viu, ele decidiu, ele contratou, vai ser assim, não ampliou, não trouxe para o time, não fez debriefing com a equipe para entender de fato o que está travando o processo ali dentro. Descobrir de fato a necessidade. O básico funciona e funciona muito, Morivaldo. Funciona muito. Então, hoje, um empresário que entra comigo, pelo menos os primeiros 6 meses, a gente está trabalhando o básico. A atitude dele, o comportamento, o valor, cultura, trabalhando processos básicos em cada setor. O básico no marketing, o básico nas vendas, o básico na gestão, o básico no financeiro, o básico no contábil. Tudo isso funciona muito bem.
Ah, porque o RGPD, o LGPD, um monte de coisa. Eu falo, cara, já tem um advogado já na empresa? Não, não tem nenhum. Cara, o básico funciona, cara. Contrata um advogado, paga ali um FII mensal, começa a conversar com ele. Começa a contar para o teu advogado quais são os processos que você tem na tua empresa, que tipo de cliente que você atende, que tipo de cliente que você busca. O próprio advogado vai te orientando aquilo que você tem ou não que fazer. Às vezes o empresário salta direto por muito burocrático. Não, tem empresário que Engessa. ele nem um contabilista ele procura, né? Muito Só menos um advogado. Ele só acha contrata, quer que faça o mínimo para não dar dor de cabeça. Tem medo de conversar com o contabilista. E aqui você falou, e às vezes vai contratar quando já está já com acarretado de problemas. Quando chega a multa, quando chega o processo, contrata alguém para treinar a equipe quando metade da equipe pediu demissão. Então é antes, sabe? Por isso que eu falo... É a prevenção. Por isso que eu falo que 10% dos empresários precisam do específico. Porque antes ele precisa ampliar a visão, ele precisa olhar para a empresa como um todo, como um organismo vivo e separado dele. Porque o empresário é um, a empresa é outra coisa. Tem uma missão dentro desse projeto, Morivaldo, que é que as empresas sejam sustentáveis. Me incomoda muito quando eu vejo um restaurante do meu... Lá de Buarques, eu moro em Buarques, viu? Lá em Figueira da Foz. Eu falo que eu acho que ele trabalha lá na Secretaria de Turismo, alguma coisa, porque esse cara faz um marketing. Quem não conhece Buarques, olha aí, não sabe ainda o que viveu. Tem que conhecer. Então, eu vivo lá em Buarques, eu gosto muito de fazer as coisas andando. Me entristece olhar um restaurante que fechou, um comércio que fechou, sabe, que deixou de existir. Porque o empresário ficou doente, tem que fechar 5 dias. É isso, a grande maioria é por uma má gestão. Porque mistura a empresa e o empresário. Empresário é uma coisa, empresa é outra. Se o empresário não olha para aquele organismo de forma separada dele, ele vai criar ali uma extensão da casa, uma extensão da vida, uma extensão do próprio corpo, e aquela empresa é tão dependente dele que ela não vai crescer. As pessoas não vão ficar. Aquilo vai dar até lucro, mas limitado. É interessante você falar isso, porque logo quando cheguei aqui eu tomei um susto. Um determinado momento eu cheguei em um restaurante, o cara falou, um restaurante muito bom, pai, tudo. Quando chegamos lá no restaurante, falou, não, é o período que o dono tira férias e o restaurante fica fechado. 3 meses. Fica fechado, porque só funciona quando o dono tá. Quando o dono tira férias e viaja, fechou o restaurante. Eu falei, que loucura! Como é que pode isso? Na rua da minha casa tem um restaurante delicioso que vende sardinhas, bem tradicional, sabe? E ele tava uma plaquinha. Fechado do dia tal, vamos dizer assim, que fosse 25 de junho, até e umas interrogações. Cara, eu não sei aqui, pela questão cultural daqui, mas pra gente que estuda marketing sabe. Se um cliente vai e não tem um atendimento, ele não volta, ele vai buscar um outro e ele fideliza com o outro. Né? Agora eu não sei como é que funciona isso aqui. Vamos olhar pelo conceito? Nós falamos que existem empresas que vendem produtos e empresas que vendem serviços. Uma empresa que vende serviço, ela tem uma função, servir. Se eu sou empresário, então eu, Laércio, tenho o Instituto Português de Treinamentos, o IPT, que é essa empresa que trabalha o apoio na educação empresarial. Se eu que tenho uma empresa de serviços, que tem a função de servir então aos empresários, não separa essa empresa de mim, essa empresa acaba fechando, ou seja, quando eu fico doente ou quando eu morrer, eu vou morrer. Você sabe disso? Claro, você vai morrer também? Sim, é uma coisa que a gente tem certeza disso. É isso. Então, se a minha empresa ela é dependente de mim, é um organismo só, quando eu morrer, ela acaba. E aí ela deixa de cumprir a função dela, que é servir. Então tem lá um grupo de empresários que fica sem o serviço que eu ia proporcionar e esse grupo padece, ele sofre porque eu não sirvo. Então se a pastelaria, a padaria ao pé da minha casa, ela fecha, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que andar mais para comprar pão. Então, aquele empresário, não, a empresa é dele, ele fechou, é com ele isso. Não, ele atrapalha o ecossistema ao seu redor. Então, eu tenho uma missão. A minha missão é colaborar para que as empresas sejam sustentáveis, para que elas permaneçam, para que a tua empresa permaneça além de você e dê frutos, para que a minha empresa permaneça além de mim e dê frutos. Porque assim ela vai continuar servindo a sociedade e a sociedade assim cresce, desenvolve. E vai facilitar, né, de fato, as pessoas que moram ali por perto. Para mim isso é uma missão. Essa visão, infelizmente, são poucos que têm esse pensamento. O cara, não, ele que é o dono, ele que se vira, isso não é problema meu. É a decisão dele. Mas se o cara fechar, sabe que vai ter uma falta ali para ele e para toda a vizinhança.
E Isso é muda o complicado. ecossistema, Total. piora o ecossistema. Você tem um local muito bonito, chega lá, pô, tem um monte de ponto comercial fechado, não é tão bonito assim, não é tão agradável, não é tão turístico. O ecossistema da cidade, às vezes a gente fala assim, a política aqui não está favorecendo, a cidade não cresce, mas será que o comércio está favorecendo? Será que as empresas estão favorecendo? Será que tem incentivo empresarial para que ali nasçam novas empresas e o mercado prospere de fato? Sabe? É uma missão para mim, irmão. Então, quando entra um cliente novo e eu começo a conhecer o mercado dele e entendo a amplitude que ele tem, eu já fico imensamente feliz. Nós atendemos uma empresa hoje no outro segmento, que é uma empresa ligada à saúde. Cara, me toca. Quando eu tô apoiando aquela empresa, eu penso nas pessoas que estão adoentadas que vão ser favorecidas pelo serviço dela. Pô, que legal. Aquela empresa vai servir aquelas pessoas adoentadas também porque eu estou servindo aquela empresa. Você já se preocupa de fato ali com o ecossistema, de tudo que aquela empresa vai representar com outras pessoas. Essa é a minha visão de negócio, sabe? Nós não podemos olhar só para o que está acontecendo. Eu estou aqui hoje com você e isso é maravilhoso. Alguém pode estar nos assistindo hoje e ao ouvir o meu relatório, a minha história de vida, o que eu estou partilhando, cara, isso pode mudar tudo. Mesmo que a gente nunca fica sabendo. A gente segue a nossa vida, mas para ele mudou tudo. Verdade. Isso é interessante. Que bom que a internet nos dá essa possibilidade de alcançar pessoas que talvez a gente nunca nem vai conhecer, nunca nem vai ver na vida, mas as pessoas ouviu e nos viu, né, compartilhar um pouco do conhecimento. Por isso que eu falo que o nosso podcast é isso, é conectando pessoas e suas histórias. Então, todo mundo que vem aqui tem sempre algo precioso para contribuir para os nossos inscritos. E eu trago pessoas como Laércio aqui, claro que eu sou o primeiro que tem esse impacto, eu venho, né, absorver conhecimento, mas também compartilhar com vocês. Isso. Laércio, dentro de toda a tua expertise, todo o teu conhecimento em termos de transformação de pessoas nessa área do coach, tudo, você usa essa estratégia também dentro, né, da gestão. Sim. Pega lá o empresário com a empresa, tudo, você trabalha isso em termos do líder. Sim. E também dos colaboradores da empresa. Como é que funciona isso? Então, eu vou te contar um pouco de onde eu vim profissionalmente para explicar isso, mas é rápido. Eu fiz engenharia de automação e controle, mecatrônica, e fui trabalhar na indústria. E na indústria, as pessoas que trabalham dentro da indústria acabam sendo um indicador, no final das contas. É duro, mas é a verdade, tá? É duro, mas é a verdade. É um indicador. Então tinha 100 pessoas na equipe, saem 2, entra 2, cara. O que é que saiu? Sai 2, entra 2. Entende? É só números. É número, cara. E é a verdade. É nu e cru a indústria é isso. Comércio é isso. É muito assim. Grandes, né? Grandes volumes. Então eu trabalhei na Vale, na ArcelorMittal, na Suzano, Petrobras, maiores empresas do seu segmento, líder mundiais. Olhando por essa visão assim, meio até que desumano, né? E esse é o ponto, assim. Sabe, era aquela gestão, era a gestão do processo. Eu trabalhava gestão de projetos, mas é a gestão do processo, é a gestão do projeto, certo? Então esse foi o meu background de gestão. Dura, mas fantástico também, adoro isso, cara. É uma coisa que te pica, assim, você fala, que delícia. É isso. É bom demais. Mas aí aquilo custa um pouco da vida. Quando eu venho para Portugal, eu venho com uma ideia já de inovar um pouco a forma como eu fazia gestão. Obviamente, eu desejei voltar para dentro da indústria por um tempo, mas para fazer algo diferente. E aí, quando eu comecei a apoiar alguns empresários que me procuraram, pô, cara, traz sua expertise de projetos aqui para dentro, vai me ajudar e tal. Eu comecei a apoiar alguns empresários, como um consultor, mais tradicional até. Eu estava trazendo toda aquela minha expertise de gestão ali, dura, digamos assim, da indústria, para dentro das empresas para apoiar os empresários. E aí, Morivaldo, algumas coisas funcionavam muito bem, alguns empresários ascendiam de uma forma magnífica. Outros nem tanto. E eu comecei a me criticar. Falei, cara, o que eu estou fazendo de errado? Por que, por exemplo, o Morivaldo flui tão bem, mas o João não flui, cara? É a mesma metodologia. Por que está funcionando para uns e para outros não? Certo dia eu estava na FNAC e fui olhar os livros em promoção, sabe? Vamos ver aqui se tem um livro em promoção, quem sabe eu compro. Eu achei um livro da grossura da Bíblia que está ali atrás, enorme. E aquele livro tinha um título muito interessante, Comportamento. Mas era muito grande e muito caro. Eu fui pesquisar antes, fui para casa, fui pesquisar, e pesquisando ali eu encontrei algumas coisas sobre o autor, né? Robert Sapolsky é um cara que estudou os primatas durante a vida dele acadêmica inteira.
ele escreveu diversos livros sobre os primatas e o primeiro livro que ele escreveu sobre o ser humano era aquele. É uma tese, o livro. Mas aí dentro daqueles campos da Amazon, sabe, de comentários, as pessoas que escreviam os comentários, escreviam coisas tão densas e tão interessantes que me chamou a atenção pro livro, eu voltei e comprei. Aquele livro, capítulo 1, fantástico. Capítulo 2, ele fala assim, para você continuar lendo o livro, vá ao apêndice 1 e leia Introdução à Neurociência, depois você volta para ler o livro. Aquele momento eu falei assim, caramba, calma. Tem que voltar. Calma que eu vou precisar de uma faculdade, cara, para continuar daqui em diante. Continuei lendo o livro, mas busquei formações práticas que me levassem àquilo que ele estava dizendo ali, a entender o comportamento humano. Então eu fiz diversas formações, fiz 3 formações em coaching, fiz formação em PNL, fiz formação em treinamento comportamental, sistêmico, treinamento corporativo, experiencial, portanto, fiz diversas experiências ligadas ao comportamento humano de culturas que eu nunca tinha imaginado vivenciar. Isso tudo aqui já em Portugal. Vivendo aqui em Portugal, mas viajando para o Brasil, fazendo algumas formações, indo e vindo, fazendo algumas online também, não é? Lendo e estudando muito. Fiz uma formação de 7 dias em treinamento comportamental incrível. Sabe, treinamentos tradicionais que já estão no mercado há muitos anos, quebra de placa, quebra de vara de madeira, agora me fugiu o nome, dobra de aço, o Tony Robbins Chegou a fazer hipnose também? Fiz hipnose, mas focado em treinamento, né? Tony Robbins faz com 5.000 pessoas atravessar a brasa, atravessei a brasa diversas vezes, andei no vidro, já entreguei tudo isso para entender o comportamento humano. E quando hoje eu trago o apoio ao empresário, é com todo o background de gestão de projetos, de processos, gestão corporativa, mas entendendo que quem está sentado à minha frente é uma pessoa. Pô, que legal. E aquela pessoa tem comportamentos que vão além daquilo que ele necessariamente controla, ou deseja, ou aquilo que está ali escrito na cartilha que é o comportamento do empresário. Eu sou um grande procrastinador. Então, aquilo que eu desenvolvi melhor da minha metodologia é produtividade. Por quê? Porque eu tenho um comportamento meu natural. Então, eu preciso desenvolver recursos para adequar o meu comportamento àquilo que vai me fazer evoluir. Faz sentido? Sim, completamente. Então, quando eu trago toda essa habilidade, todo esse aprendizado de comportamento humano, é para ajudar aquele homem, aquela mulher, a usar tudo que ele tem de melhor, mas também aquilo que não é tão bom. Por que não? Vamos usar aquilo que faz parte, né? Não existe a perfeição humana, exatamente. Vamos desenvolver aquilo que você não é tão bom e vamos usar recurso para ficar melhor. Por que você usa despertador para acordar, não? Às vezes sim. É um recurso. É um recurso. Tem quem acorde sozinho, tem quem não acorde. E aí, para quem não acorda, faz o quê? Usa o despertador. Porque é o seguinte, eu tenho o meu horário de acordar normal, natural. Mas se eu tenho um compromisso antes, tipo agora que eu tô indo pra academia, às 6, eu não acordo às 6 de forma natural. Agora que eu comecei a criar, né, esse hábito, aí começa até eu já acordar perto ali daquele momento. Vai se adaptando. Vai se adaptando, mas o meu normal não é isso. O despertador, irmão, é um recurso que a gente usa para poder ajudar a um comportamento que a gente tem. Assim como todos os outros recursos que estão no mercado de desenvolvimento humano, coaching, PNL, as integrações sistêmicas, os treinamentos comportamentais, tudo isso são recursos que vão nos ajudar a direcionar o nosso comportamento para onde a gente quer, para avançar. Mas a pergunta é, todo esse conhecimento que você obteve para você, hoje você passa também para as pessoas que você dá formação, ou seja, o empresário, ou para pessoas que trabalham em determinada empresa, é isso? Eu utilizo com eles e ensino aquilo que eles precisam para poder, por exemplo, lidar com a equipe. Não é? Vamos colocar um empresário que está tendo um problema comportamental na equipe, está tendo briga, está tendo discussão, o pessoal está se desentendendo por alguma coisa. Então, eu trago para ele alguns recursos que ele possa também usar com a equipe. Entendi. Faz sentido? Então, eu não formo ninguém em coaching, eu não formo ninguém em PNL, em practitioner de PNL, eu não faço esse tipo de formação. Tem pessoas melhor que eu no mercado para isso. Mas eu trago esse recurso para o meu cliente para que ele possa também usar com a equipe dele, por exemplo, sabe? Por exemplo, hoje eu tenho um outro ramo de negócio que é automação de processo com inteligência artificial, né? Uma empresa chamada AltAI, uma empresa lá do Brasil, sediada no Brasil, e a gente já tem uma carteira de clientes muito interessante, e a ideia é ajudar as empresas que têm processos,
tem processos, mas que esses processos hoje podem ser feitos por um agente de inteligência artificial. Uhum. Quando eu trago esse processo para o cliente, essa automação de processo para o meu cliente, é um apoio para ajudar, para ajustar. Então, hoje o cliente precisa de alguém, por exemplo, para atender o WhatsApp e mandar ali uma mensagem e ativar aquele cliente para aquele cliente marcar e fazer o trânsito da venda. Quando eu trago isso para um processo automático, eu ajusto aquele comportamento. Porque o meu pré-vendas pode estar num dia menos animado e não quer falar com muita gente. Verdade. Ou pode estar num dia tão empolgado que ele ficou na conversa com alguém, mas não marcou nada. Não vendeu nada no final, mas conversou com um monte de gente que ele gostou e foi te falar. Acabou até entrando numa conversa pessoal e esqueceu do objetivo ali. Quando eu trago para ele um processo mais automatizado, eu não tenho intenção de excluir a pessoa, não. Eu tenho a intenção de apoiar e ajudar. Uhum. Trazer um CRM estruturado com processos automáticos pode até, de repente, diminuir alguma necessidade de novas pessoas, mas principalmente ajusta. A coisa fica no trilho, possibilita a empresa crescer de fato. Se hoje a gente tira alguns processos que são mais repetitivos da empresa, normalmente as empresas crescem, elas ganham espaço para crescer, sabe? Então, quando eu apoio o empresário consegue, talvez ele mesmo, sair da frente e tirar ali algumas travas que ele coloca no processo. Do mesmo jeito, olhando para outra empresa, quando a gente automatiza e tira algumas travas do processo, normalmente as empresas crescem. Quando eu digo que eu apoio os empresários a crescerem, cara, é normal. Eu não faço ninguém crescer, não. Não sou fermento. As empresas crescem naturalmente, é o resultado natural o crescimento. É porque já é o processo, né, que eles já iniciaram lá. Você vai apenas aperfeiçoar. Né? Dentro do teu conhecimento daqueles que já deram certo, você vai implantar para essa também, começar a trilhar ali e ela crescer por si. Tira travas, libera para crescer. Basicamente é isso, sabe? Tira trava e libera para crescer. E a coisa cresce, acontece. A gente olha o resultado, e é muito legal depois, né? Você olha o resultado depois e você fala assim, caramba, aconteceu. É óbvio, o trânsito é esse. A gente sair daqui e for no comboio para Sintra, ele vai chegar em Sintra, é o natural. É só tirar o pedal do travão que ele vai. Não sei nem se é pedal, mas pronto. Ele vai adiante. É o natural, mas quando chega, é bom demais ver. Então, sabe, o empresário que vê que a empresa cresceu, ele olha para trás e vê e fala, valeu a pena. O empresário que está no momento antes, ele tem que olhar com a visão lá da frente. É quando o cara está no meio do processo, e o processo é árduo, né? Ele tem que assumir, né? O empresário, eu falo que todo empresário tem que assumir a postura. Uhum. De falar, cara, é lá que eu quero chegar. E eu vou fazer tudo o que for necessário para chegar lá. Tudo que é necessário inclui esse tipo de apoio, inclui contratação, inclui desafiar também algumas coisas. Não tem empresa que não tem risco, por exemplo, acho tem que que aí desafiar. que entra a questão da visão do propósito. Qual é o teu propósito? Tá fazendo isso, mas onde você quer chegar? Pra Qual quê? o propósito? Para quê? Por quê? Quando também, isso é interessante, né? Você determinar também uma data. Eu tenho te trazer um termo aqui, daí fica a contribuição para você, para o público também. Eu não uso, aliás, posso até utilizar as palavras objetivos, meta e etc. Propósito também utilizo, posso utilizar, mas eu gosto de um termo, e aí ele criou-se na minha cabeça em algum momento, que foi o horizonte. Que eu digo que o horizonte é aquilo que eu vejo no lugar que eu tô, certo? Eu tô aqui com você, se a gente olhar pela janela, a gente vai ver o horizonte que é aqui, vai ver o que é a estação de comboio, um pouco mais além, não muito mais, não é? Uhum. Mas se a gente for caminhando aqui e subir uma serra, o nosso horizonte já se expande, não é? Verdade. Então o horizonte é aquilo que eu vejo no lugar que eu tô. O empresário precisa entender qual que é o horizonte dele. O que ele vê da posição onde ele está hoje? Porque é óbvio, se a gente começar a caminhar, a gente vai ver mais. Mas tem pessoas que limitam nessa visão, né? Limita e limita muito. E essa limitação acontece muitas vezes não porque ela não vê, é porque ela fechou os olhos. Ou o outro lado, me veio agora à mente, porque ela criou como se fosse um quadro. Ela colocou um quadro em frente à janela. Ela criou uma visão que não é a real. Interessante Sabe? isso. Ela precisa tirar esse quadro da frente e olhar. Eu sempre falo para o cliente, não é necessário, você não precisa criar nada. Só me diz o que você vê do lugar que você está. Aonde que tua empresa vai? Como é que ela vai ser lá nesse horizonte futuro? Onde é que ela vai estar? Quem é que vai estar com você? Tem mais pessoas? Está em outro lugar? O que você vê lá na frente, do lugar que você está hoje? Cara, eu não tô vendo muita coisa não. Tem empresário que fala, cara, eu não tô vendo muita coisa qual tem não. sido a resposta dessas pessoas tem aí? Tem uns que falam, cara, eu não tô vendo muita coisa não, cara. Eu acho que é mais ou menos isso, do jeito que tá hoje, do tamanho que tá hoje, só que eu vivendo um pouco mais confortável.
Cara, isso é incrível. Vamos caminhar nessa direção, então? Porque eu não tenho dúvida. Quando a gente sai e começa a caminhar, a visão expande. Verdade. Eu tenho essa experiência de vida. Né? Tipo, eu nunca tinha saído do Brasil até 2019. Uhum. Quando eu saí do Brasil, que eu fui para a Ásia, cara, a minha cabeça explodiu. Eu falei, Totalmente. cara, existe um mundo além do que eu vivo. Existe uma outra ambiência, outra visão, outro comportamento. E é tanto que quando eu voltei, passei 6 meses, né, no Timor. Quando eu voltei para o Brasil, eu me senti meio que perdido. Falei, nossa, esse mundinho aqui agora tá pequeno para mim, eu quero mais. Então, vim para Portugal. Aqui em Portugal, nossa, um boom gigantesco, que aqui a gente tem, né, a visão da Europa inteira. Então, aqui a gente está no centro daqui, né, das informações. Então, é algo surreal, que a gente vai expandindo no indo. Isso É no mesmo, indo, é no né? indo, é no Não é caminho. apenas ali ficar estagnado, pensando, caminho. será que eu vou? Eu falo, cara, você tem medo? Vai com medo mesmo. Minha mãe tinha uma coisa comigo, Morivaldo, quando eu era, sei lá, adolescente, jovenzinho, que ela falava pra eu sair de casa. Era? Vai sair de Incentivava? casa. Vai pra pensar, precisa pensar, vai sair de casa, vai dar uma caminhada. Eu lembro uma vez, eu tava já tinha... Você tem irmãos? Eu tenho irmãos parte de pai. Aham. Luana e Luizinho, meus dois Ó. irmãos, maravilhosos. Eu já tava fazendo faculdade, tava trabalhando. Eu morei um tempo em BH, então mudei para BH e tava voltando de BH. Só que eu tava naquele momento, no intervalo de trabalho, tava precisando de trabalho. E aí, cara, tinha mandado o meu currículo bom, tinha acabado de sair de um projeto grande, currículo bom, cara, mandando pra um monte de lugar, ninguém respondia. E eu fiquei naquelas, falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Tava ali dentro de uma zona de conforto ainda, depois ainda tava meio de férias, mas já tava começando a querer ficar desconfortável. Até porque a gente gosta de trabalhar, precisa trabalhar, né? E eu fui e falei, mãe, vou para ir pra tua casa, eu passar aí uns dias, até porque tô nessa situação, vou passar aí uns dias até ver o que vai acontecer. Ela, não, vem pra cá. Cheguei na casa dela, falou, não, deixa aí tuas coisas, põe uma bermuda e vamos pra praia. Eu falei, que? Eu não quero ir pra praia não, vamos ficar aqui em casa conversando, o sol tá quente. Ah, não, vamos pra praia que um sol na cabeça faz bem pra pensar. E aí, Morivaldo, algumas coisas acontecem porque de fato a gente faz coisas cognitivas e aquilo faz. Outras coisas acontecem e a gente não precisa saber explicar. Eu saí, minha casa dos meus pais era 3 quadras da praia, ainda quando eles moravam no Espírito Santo, 3 quadras da praia. Nós saímos de casa e fomos caminhando até a praia. Sentamos a bunda na areia, o telefone tocou e eu voltei para casa para voltar para Vitória para fazer uma entrevista de emprego. Olha, só deu uma saída do ambiente, deu uma andada, aquele que você tanto buscava, e você parou de buscar naquele momento, foi até você. Nem importa se faz sentido ou não faz, meu amigo, caminha. No caminho a coisa acontece. Olha aí. Fazendo ou não fazendo sentido, vai. Acredita, o mundo acontece dessa forma, o mundo gira, ele não é estático. É no caminho, é no movimento que a coisa acontece, eu não tenho dúvida. Pegou a visão aí? Então não fica estático, não. Por isso que eu me considero um cara inconformado. Eu sempre estou em constante mudança, eu sempre estou me desafiando, sempre estou estudando, buscando algo para mim sair da zona de conforto, né? Então eu acho isso interessante. Às vezes parece que eu sou meio louco, mas não, depois é prazeroso quando eu venho e consigo encontrar e ter conhecimento de coisas novas. Isso para mim Abre a mente, né? renova, cara, renova. E não faz sentido a minha vida, porque eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Não consigo. Pois para mim ficar aqui entrevistando pessoas todos os dias, com a mesma pessoa, ia ser chato. Mas como é algo que eu faço 1, 2 horas, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, isso é maravilhoso, porque é o que eu amo fazer. Isso aqui não tem algum trabalho, para mim é uma terapia. Conhecer pessoas, conectar com pessoas e poder conhecer as suas histórias, dá um up muito bom. Então isso é sensacional. Mas voltando aqui a falar em termos de gestão, de empresa, vamos também entrar no meio da tecnologia, que você é da área da tecnologia. Como que você vê hoje a evolução das IAs? É imparável, imparável. Pega mais que... Não pode falar a palavra, né? Daquilo que a gente teve há uns anos atrás, teve que usar mais. Isso ainda bloqueia nas redes, né? Não devia mais bloquear. Eu nem sei, mas né? quando eu falo, acabo falando o nome aqui. Mas só voltando pelo que você falou no início ali, você falou que trabalhava na empresa, saía 2, entrava 2. Agora tá saindo às vezes 2 e entrando máquinas, entrando sistemas. Não sai, sabe que não sai? Hoje em dia eu entendo que é uma otimização do trabalho. É uma otimização do trabalho. Então, vamos pensar aqui numa coisa muito prática. Boa.
Vou falar lá da minha casa. Eu gosto de tecnologia, né, irmão? Fiz engenharia e sou um adepto de tecnologia. Sou um early adopter, que fala, né? Sou aquela pessoa que gosta da tecnologia primeiro. Eu nem sabia dessa pronúncia. Como é o nome? Early adopter. Ó, não vou nem tentar falar, senão eu vou falar em línguas aqui. Boa. Existe um estudo que fala que existe uma curva de adoção de novidades, de novos produtos, novidades do mercado, tecnologias, etc. Que aí tem o early adopter, que é aquele que adota primeiro. Oh, que legal. Tem uma novidade que aquela pessoa quer. Mas tu consegue acompanhar? Porque hoje, se tá a novidade hoje, você tá ali na aba de pesquisa. Você vai para outra, já sai outra. Eu adoro. Eu sou aquele que assiste as keynotes da Apple, do Google, para ver o que tem a novidade que está acontecendo no momento. E lá que tá a fonte. Então, tenho aquele que adota ali no meio do caminho, que adota no meio do caminho mais cedo, que adota no meio do caminho depois, e aquele que só adota lá no final quando a coisa já está consagrada. Já está funcionando muito bem, 100%, agora eu quero. Já está dando resultado, o negócio realmente funciona, agora eu quero. Mas não vai lá no momento do experimento ainda. Eu adoto primeiro. Então, assim, vamos lá, coisas muito práticas que a gente tem dentro de casa que são automações de processo e que não tira a gente de casa, por exemplo. Eu tenho um robô que aspira o chão. Ele aspira o chão. Mas eu também preciso ir lá de vez em quando dar uma varrida nos cantos, no rodapé e essas coisas assim. Não é 100% que Tirar ele faz. uma teia de aranha do teto, que ele não sobe lá. Ele não consegue voar. Tem uma máquina de lavar louça. Mas se a panela for muito grande, se calhar é melhor lavar na mão. Tem uma máquina de lavar roupa. Mas quando a roupa deu aquela mancha? Vai pra mão. Vai pra mão. Você precisa ir lá jogar o produtinho, botar a água na temperatura certa, senão aquela mancha nunca mais sai de lá. Eu tenho a Bimby. A Bimby faz a comida pra mim, mas ela não busca no frigorífico, na geladeira, o tomate, não busca carne. Então, assim, a automação e todas essas ferramentas que eu falei agora, que são equipamentos, mas também a automação com inteligência artificial, os agentes de IA, eles não entram em substituição. Eles entram para facilitar e abrir espaço. Então, se eu tenho um vendedor que, se pegar ali meu telefone agora, com certeza tem um lead novo no meu CRM. Agora, e eu não fiz nada para ele acontecer. Mas se eu tenho um vendedor hoje, por exemplo... Peraí, você não fez nada agora. Agora, você nesse momento. Antes. Exatamente. A minha equipe lá da Alta é que fez a programação inteira, inclusive. Então, se eu tenho um vendedor que ele precisa hoje, ir para o LinkedIn, por exemplo, eu faço prospecção no LinkedIn, ir para o LinkedIn, procurar lá, deixa eu ver aqui, empresário do Rio de Janeiro que tem uma empresa com 50 funcionários. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou fazer conexão, vou esperar esse cara me aceitar, vou mandar uma mensagem, talvez ele me responda, aí vou chamar no WhatsApp. Aí eu já esqueci de registrar no CRM, porque normalmente é isso que acontece. Aí alguém tem que ter uma outra pessoa supervisora para cobrar ele a registrar no CRM. Aí ele vai e registra. Cara, isso tudo aconteceu e eu nem olhei para aquilo lá. Tá tudo automatizado o processo. Tira a função do vendedor? Não, eu ainda vou ter que entrar na frente do meu cliente e fazer a venda. Mas facilita o meu processo demais. Então, quando eu tenho hoje, por exemplo, um agente de IA que entra para automatizar, conectar ferramentas, igual foi o caso que eu expliquei, o LinkedIn, o CRM, a plataforma que faz a comunicação. Quando eu tenho um agente de IA, por exemplo, que recebe um lead que entra em contato através do WhatsApp e faz toda uma triagem inicial e já agenda diretamente na agenda do dentista certo. Ortodontia. E ele não esquece. Não ortodontia, clareamento. O que essa pessoa precisa? Porque a pessoa vai falar, eu estou com dor de dente. Tá com dor de dente, vai marcar uma consulta. Olha, eu estou precisando aqui ver que o meu bracket quebrou aqui do aparelho. Vai marcar com ortodontia. Então, quando ele e isso a gente faz sozinho, recebe a pessoa ali no WhatsApp, identifica o que ela está sofrendo, identifica o que ela precisa, quem é o doutor que atende essa necessidade, quando que tem agenda, responde, quando tem agenda e marca. Isso é surreal. Um agente. Antigamente tinha alguém na recepção. Mas mesmo sendo um agente hoje de inteligência artificial, tem uma pessoa por trás que programou. Inclusive, que programou. Estou aqui na sala que está acompanhando a gente aqui, o Júnior, que é um grande cérebro do marketing, né? Então, para essas inteligências funcionar, precisa de um grande cérebro aí, tá por trás aí para programar ela, passar as informações necessárias. Para ensinar, sempre vai precisar da pessoa, né? Inteligência artificial precisa ser treinada. Verdade. Para treinar. Então, quem é um vendedor bom que eu coloco toda a expertise dele aqui dentro do meu agente para treinar? E outra, a pessoa quem fazia isso antigamente? Era a pessoa da recepção lá da clínica. Ainda vai precisar de alguém na recepção. Eu não vou meter lá um robô.
Eu preciso de alguém lá. Para quê? Para ser agradável, para dar um sorriso, para ajudar aquele paciente a entender, ouvir ele um pouco quando ele chega com alguma dor maior, não é? Mas pera aí, mas tem uns caras aí que são bem loucos, porque hoje já tem já a recepção aí que já tem Automática. um robô, já tem um café que o cara já vai um robô entregar o café pro cara lá, tem. no automático. Você falou que você é um cara apaixonado por tecnologia, na tua casa ela é automatizada? É bater palma, liga a luz, Algumas a TV, coisas, alguma algumas coisa coisas. assim? No escritório tem as luzes automáticas, no É. quarto tem. Mas olha, Eu acho isso interessante, Você já mas foi não algum- tive ainda como fazer. já foi algum restaurante aqui em Portugal que tem o robô que leva a comida à mesa? Essas linhas de work, inclusive lá em Coimbra, foi acho que o primeiro que eu fui. Tem Eu tava com Coimbra, uma tem na amiga Figueira lá da que Foz, tem ela aqui. estava aniversariando no dia e o robô foi e ainda cantou os parabéns ainda. E aí? E o sorriso? E aquela pessoa que vem na mesa e fala assim, que é o mesmo de sempre, Morivaldo? Não é a mesma coisa, Isso, né? isso faz falta? Faz, cara. Com certeza. Eu gosto de ir no restaurante que as pessoas já me conhecem, que me tratam bem, que já sabem o vinho que eu gosto. Que já tem ali reservado para o final me servir aquele limoncello depois da refeição. O robô não sabe fazer Não isso. sabe. O robô não. Ele pode até. Mas essa pessoa ele que te pode até me conhece, reconhecer. essa pessoa que te conhece, talvez ela pode ir lá programar e fazer esse robô fazer o mesmo que ela faz, não? Ele pode até me reconhecer, mas vai faltar o carisma, vai faltar É, o sorriso. é Nada diferente. substitui o contato do humano. Pessoas precisam de pessoas. Diz lá o Jojo, Olha, isso né? é forte, hein? Pega a visão aí, repete aí. Pessoas precisam de Olha na pessoas. câmera aqui. Eu olho. Pessoas precisam de pessoas, eu preciso de você e você precisa de mim. As pessoas sempre serão necessárias. Esse conteúdo vai para a internet e vai alimentar o algoritmo, e o algoritmo vai saber tudo que nós falamos aqui. Mas não adianta. Não é o carisma do Laércio, não tem o movimentar de mãos aqui. E igual é o movimento, não tem o nosso sorriso um pro outro, não tem carisma, não tem a pausa, não tem o olha para a câmera agora. O VEO3, que é a inteligência lá do Google, faz os vídeos que o pessoal tá adorando, na internet tá cheio daquilo. Virou a febre agora esse momento. Você viu a publicidade da Latam? A Latam Eu não soltou vi, agora uma eu não vi série da de Latam. publicidade. Eu vi a publicidade aí da Magazine Luiza, que pegou uma também daquelas lá, né? Que virou a garota propaganda agora. Fugiu agora o nome. Que é uma Mas apresentadora que tá lá de É. maiô lá e... A Latam fez agora uma série de comerciais e publicidade já em parceria com a Google. É uma parceria de fato, usando o VEO3, que é a inteligência artificial de criação de vídeos reais. E fica muito bom. Mas quando é que eu vou encontrar aquela atriz de novo? Qual novela que ela fez? Qual novela que ela vai fazer? Que eu vou ter aquele contato com ela e quando ela for vender a marca, eu vou dar credibilidade para ela. Esse tipo de contato só acontece com pessoas, Morivaldo. Verdade. Isso não morre. A minha visão de inteligência artificial, esse não é o melhor uso. O robô que entrega comida na mesa é fantástico, mas tem que ter uma pessoa de relacionamento que me recebe à porta e sabe qual a mesa que eu gosto de sentar, que já sabe, que já tem separado uma coisinha ou outra para mim, que sabe que a minha criança gosta de uma balinha e ela traz uma balinha para o meu filho, porque já sabe que vai conquistar a criança. Eu nem tenho filhos, mas sabe, estou dando esse exemplo. Esse contato do humano é o que vende mais. Esse contato do humano faz, de fato, o relacionamento acontecer. Existem empresas e empresas. Se eu quero vender volume, rodagem, cara, automatiza tudo e bora lá. Vamos vender volume, vamos vender rodagem. É o banco que você abre a conta direto pelo aplicativo, não tem agência, você recebe o cartão em casa e se vira sozinho. Agora, se eu preciso do gerente, se eu gosto do relacionamento com o meu gerente. Hoje em dia, todo mundo mais ou menos da nossa faixa de idade tem um banco digital, porque aquilo é fácil, é fluido, o aplicativo normalmente funciona muito bem, mas tem um banco de confiança, que tem lá o gerente que sabe. Você sabe que se você ligar para ele, na hora do aperto, ele vai te dar uma solução. Ele vai te ajudar, ele vai te apoiar, ele vai saber com quem te conectar. Esse relacionamento não se cria com o aplicativo. Verdade. Esse relacionamento não se cria com o robô. É interessante que hoje muito se fala em storytelling, né? Mas tudo hoje não, há muitos anos não tinha essa nomenclatura, né? Talvez o Júlio que está aqui acompanhando, sabe, não tinha essa nomenclatura. Mas tudo hoje gera na questão da confiança pela história da pessoa, que isso nada mais é do que a tua história. A tua história que vai atrair alguém. Com certeza. Né? Então, a inteligência artificial tem que ter alguém por trás para, de fato, passar uma história real. E essa pessoa que era a boa da história, essa pessoa que é a boa do relacionamento, quantas vezes ela está presa atrás da burocracia?
Verdade. Quantas vezes o dono do restaurante não consegue ir nas mesas falar com a pessoa porque ele tá preso no caixa, ele tá lá preso fechando fatura, porque ele tá controlando um monte de coisa que ele nem sabe como é que funciona. Se ele tem um processo estruturado, em primeiro lugar, um processo estruturado, esse é o primeiro passo sempre. Primeiro se estrutura o processo, depois olha para a automação. Estruturou o processo, depois vai automatizar, aí ele consegue ir de mesa em mesa, ele consegue construir relacionamento. Ele consegue sentar e ficar e conversar de fato. Faz sentido? Top demais, top demais. Laércio, dentro de todos esses, digamos assim, serviços que você presta, hoje você tem quantas empresas? Você tem empresa no Brasil e tem empresa aqui, mas qual é a tua específica? A gente, né, deu uma ênfase aqui, falou sobre a questão de gestão de empresa, de dar a formação ali ao dono da empresa, aos colaboradores, mas me fala, o que é que sempre está mais envolvido também? Você é bem polivalente você. São dois negócios, né? É o IPT, que é o negócio de educação empresarial, e a AltAI, que é o negócio de automação de processo. Hoje eu estou bem envolvido nos dois, tá? Hoje eu estou com um tempo bem 50-50, assim, bem dividido entre os dois. Em um eu atuo, que eu atuo diretamente com o empresário. Na Alta, a gente tem uma equipe de desenvolvedores que são eles que entregam, de fato, o desenvolvimento. Eu até tenho feito uns agentes para aprender. Inclusive, eu testei. Você passou para mim aqui, eu fiz um teste lá bem legal. Essa resposta lá foi bem precisa. Para eu que tenho conhecimento, sei que eu estou falando ali com robô. Mas a gente não outra pessoa talvez pode passar. E a gente não esconde. Mas tem pessoas que não entendem. Hoje a gente está implantando um código agora que, se você perguntar para qualquer agente nosso assim, eu estou falando com um robô, ele vai falar assim, eu sou uma inteligência artificial desenvolvida pela AltAI. Porque eu quero fazer publicidade disso também. Isso já vende, dizer, nossa, esse aqui que eu quero. Então, hoje são dois negócios, eu tenho o tempo dividido entre os dois, porque acho que a automação com inteligência artificial não é o futuro, cara, é a realidade. Eu tive agora num evento da Força Aérea Portuguesa sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial no domínio aeroespacial. Esse foi o tema. Então, eu ouvi vice-chefe de Estado-Maior, eu ouvi capitães, generais, toda a liderança das Forças Aéreas falando de inteligência artificial. Se uma instituição, como um órgão da defesa, né, um órgão das Forças Armadas, tão tradicional, está olhando para isso a ponto de fazer um evento que une a academia, o mercado empresarial, o tecido empresarial, e as próprias Forças Armadas, um evento inteiro, de um dia inteiro dedicado a isso. Se um órgão tão tradicional está fazendo isso, imagina as nossas empresas. Mas tem gente que ainda, né, tem ainda uma repulsa. Não, eu não quero isso. Já está atrasado, já está no ano passado. Mas fica atrasado. É igual o pessoal falava da internet. Aquela empresa que tem que estar dentro da internet, as que estão fora vão ficar de fato fora geral. E agora, aquelas que estão na internet, e agora vem mais uma grande inovação, que é a inteligência artificial. E assim, eu tenho que botar em tudo. Não é em tudo, cara. Você tem que começar a entender aonde que tua empresa precisa de processos automatizados. Tem que ver necessidades. A empresa, o olhar, qual que é o primeiro, qual que é a inteligência artificial que eu tenho que contratar? Não, primeiro você tem que organizar seu processo. Entendendo o seu processo, você vai entender qual automação que ele precisa. Entendendo qual automação que ele precisa, aí a gente busca a ferramenta. Porque tem inúmeras. Modelos de inteligência artificial tem dezenas já. Eu utilizo no meu telefone e tem ali Gemini, ChatGPT e Perplexity no meu telefone instalado, e eu uso os três. Olha que loucura. Mas se a gente for olhar para o âmbito da empresa, a gente ainda vai usar o Grok, vai usar o Llama, vai usar outras linguagens que são específicas para cada necessidade. Então eu olho primeiro para o processo e depois para a tecnologia. Se eu inverto a ordem, eu já errei. O método é maior que a ferramenta. A ferramenta nunca pode ser maior que o método. Qual que é o aplicativo de gestão que você usa? Tá errado. A ferramenta é um auxílio. É um auxílio. Primeiro é o método. Qual o método de gestão que você usa? Top demais. Então tá aí, né? A gente vai, né? Já estamos já chegando pro finalzinho aqui, para ficar no gostinho Quero Mais. Ele falou que tem que voltar aqui, mas sem comentários, vez, já deve ter uns 50. Sem comentários, 60. Então deixe sem comentários para o Laércio voltar aqui. Mas para as pessoas que têm interesse em conhecer, né, dos teus serviços,
tanto como empresa, como também como formador. Me diz aí, você divulga mais o teu o Instagram pessoal, o Sim. Instagram de empresa, o que é que você usa hoje para ter esse contato com as pessoas? Lá no Instagram, Laércio Gaieski, não é? Lá vai me encontrar e vai falar diretamente comigo. Eu sou uma pessoa muito aberta, né? Até um pouco mais do que devia, assim. Mas me mandando mensagem lá no Instagram mesmo já vai falar comigo, né? O Instagram e o LinkedIn eu acho que são os dois primeiros canais de comunicação. Então no Instagram e no LinkedIn é Laércio Gaieski. É difícil ter outro Laércio. E É Gaieski, difícil ter então, outro Gaieski. Laércio Gaieski é único. eu até esqueci o nome que eu inventei para você aqui no início. Foi Laieski. Laieski, falei o Laieski, Mas olha, sensacional, cara. Bom demais, né, poder compartilhar um pouquinho, né, da tua essência, de onde que você veio, Bom demais. a tua escolha por viver aqui em Portugal e tudo que você está desenvolvendo hoje. E agora nós estamos numa missão. Vamos partir daqui a pouquinho também para esse grande projeto, que acho que é até bom você falar Vamos falar um como pouco. que tem sido, né, para você, que tem sido aí um dos primeiros. E a gente fala, os outros que participam nunca serão o Tem um primeiro, aqui, porque né? Tem um aqui que nunca será. nunca será o primeiro, né? Tivemos ali, né, imersos 2 dias num ambiente maravilhoso. Lá foi o quê? 34 homens. Foi a primeira a edição da imersão Homens com Propósito, e agora você nessa terceira edição como coordenador. Claro, você não vai soltar spoiler aí, mas diz como é que está o teu coração agora nessa responsabilidade. Você veio como espectador, depois você veio, que mudou o nome agora, inclusive o Júnior é responsável nisso, aliado, né? Aliado, né? Antes era chamar guardiões, que fomos lá para agora ser voluntários, e agora somos aliados, Tem que vamos trazer o novamente Júnior para essa voltando. mesa aqui, Ele irmão. vai vir, poderia vir agora, Umas né? 12 horas de podcast. Não, ele vai vir aqui, semana que vem ele vai vir Boa. aqui para falar, porque ele agora... Ele, na verdade, o negócio era tão forte, ele trouxe agora uma vida real para o projeto. E ontem ele fez um demonstrativo lá do Homens com Propósito, que coisa surreal. A forma como o Júnior vê comunicação eu nunca vi, viu? Não, é muito espetacular. Muito top. Isso é Busquem aí, sensacional. Júnior Miranda. Júnior Miranda. Coloca no comentário Júnior Miranda que em eu breve vou ele vai estar na trazer. mesa também, Boa. com a gente aqui também batendo papo. Hoje a gente vai bater um papo em off aqui, mas em Boa. breve vamos gravar esse podcast aí com o Júnior Miranda. Mas me fala, como é que tá aí a expectativa? Cara, o que é que você tem para esse movimento? O movimento entra num momento da minha vida assim que eu falei agora, né, que eu contrato mentores para mim e acho que a gente tem que experimentar também, se conectar com novas pessoas. Então, no ano passado, não sei em que momento ali, mais ou menos em que mês foi que o Rafael Nassif soltou a ideia dele, partilhou conosco a ideia dele da criação desse movimento. Mas naquele momento eu estava rezando e pedindo para Deus. Eu falei, cara, eu queria muito que Deus me trouxesse agora um mentor que fosse mais do que só um mentor profissional. Você estava necessitando, então, dessa conexão? Eu estava pedindo para Deus, cara. Sério? E como foi que você achou o movimento ou o movimento te encontrou? Como que foi isso? Não, eu sei lá. A verdade é que eu já conheço o Rafa há muito tempo, né? Eu fiz formação em coaching no IGT e o Rafa também fez formação no IGT e aí as pessoas falaram... Então o Rafael deve ter de te buscar lá no lead dele, nos contatos, então foi... Por aí, assim. O Homens com Propósito te encontrou, então. Eu conheci, me falaram dele lá atrás, eu conheci ele no ano passado aqui em Portugal, a primeira vez que eu o vi pessoalmente, fui lá no instituto dele, o conheci pessoalmente, daí esse ano, em algum momento, ele falou, e eu falei, opa, eu quero saber mais disso, porque entrou nesse momento, né? E nós homens, Morivaldo, nós temos uma responsabilidade dentro de casa e que isso às vezes nos limita. A responsabilidade nos limita. A responsabilidade qual? De ser o provedor, de ser o pai, de ser esse pilar de fato para o nosso lar e que nós às vezes confundimos essa responsabilidade com uma autossuficiência e que não é. Nós necessitamos permanecer em movimento justamente para ser aquilo que nós precisamos ser. Verdade. Então, quando eu buscava esse movimento, era para ser um melhor homem para minha mulher, para ser um futuro pai para os meus filhos melhor, para ser um melhor empresário para as minhas empresas, um melhor líder para os meus liderados. E buscando isso, eu falei assim, cara, eu quero agora um novo mentor que colabore mais do que só no profissional comigo. Naquele momento, o Rafa falou disso, eu falei, opa, acho que Deus pensou melhor que eu. Podem ser 2 caminhos diferentes. E daí eu venho participar do movimento da primeira imersão, do movimento de coração muito aberto para conhecer e para não continuar também. Porque vai que não combina. Não é? Pode acontecer. Verdade, eu acho que isso é até um convite para as pessoas experimentarem. Cara, experimenta de coração aberto. E se não for para você,
tá tudo bem. Não tem nada que te prende, né? Não tem compromisso nada. nenhum. Apenas o compromisso com você mesmo. Se isso te conectou, se for É bom a pra minha você, decisão, segue. né? E aí naquele momento, aquele final de semana foi riquíssimo para mim. Riquíssimo para o meu engrandecimento enquanto homem e para conexões. Nós fizemos conexões naquele final de semana que eu falei, cara, são com essas pessoas que eu quero estar. Eu vou te falar que eu cogitei por muitas vezes me mudar para cá. Pra estar mais perto. Só que a brisa da Figueira é deliciosa, né, cara? Olha aí o defensor da Figueira da Foz aí, O Santana Lopes tá lá me ouvindo essa hora, eu tenho que falar que a brisa da Figueira é deliciosa. Diz que tá ganhando quanto, cara, pra se defender tanto Figueira. Eu sempre Santana falei. ouvir esse podcast, ele me contrata. Tivemos numa caminhada de 3 dias aí na montanha lá da Cabreira, né? E esse cara defendendo tanto Figueira da Foz, melhores restaurantes, melhores praias, só na melhor publicidade. clima, as melhores pessoas. Diga, rapaz, esse cara tá ganhando bem, mano. Não é? Esse cara tá ganhando bem. Você sabe que a Força Aérea tá fazendo aniversário Aí, lá, ó, né? olha aí, brincadeira. Então, eu cogitei tanto por quê? Porque as pessoas com quem eu me conectei ali, eu falei, é com esse tipo de pessoas. Com pessoas que têm valores próximos aos meus, com pessoas que querem se desenvolver tal como eu quero, com pessoas que querem se desafiar igual eu quero. Pô, a gente foi pra Serra da Cabreira, se ajudou, se apoiou, se desafiou. Sim, sim. Tá doido pra voltar, não é? Mais ou menos. Não, eu tô, mas quero outros desafios. Não, eu gosto, né? a parte, né, mental, espiritual é maravilhosa, mas eu preciso melhorar o meu físico para me estar mais tranquilo, porque realmente foi um ambiente bom. Faltou energia na Europa inteira, a gente não sentiu falta nenhuma. Estávamos lá no meio da natureza, fazendo fogueira à noite, andando durante o dia, bebendo água gelada no ribeiro, descendo. Nossa, o banho gelado, cara. Nossa. Achando surreal. Confortável a gramazinha debaixo da barraca. Que delícia essa grama. Não, foi maravilhoso, experiência maravilhosa. E só, né, o Homens com Propósito que proporciona nem só a imersão, como encontros como esse. Vamos ter agora, domingo, não é o Family Day, é o Ohana Day, né? Ohana Day, acho que vem do Family Day americano, é o Ohana por causa que o Rafael Havaí, morou né? lá no Havaí. O pessoal aqui, os portugueses chamam Havaí. Havaí. Então é o Ohana Day. Então, se eu vivi isso maravilhoso, pude conhecer o Laércio, eu não conhecia o Laércio antes da imersão. O Júnior não sabia da existência do Júnior antes da imersão. Então, tá trazendo enriquecimento de pessoas que tá agregando valor na minha vida e agora poder contribuir, tá lá também a minha filha, a minha esposa, junto delícia, com a família de vocês. Isso é surreal. E a gente, às vezes, a natureza é se conectar com quem? Com quem você estuda, com quem você trabalha, com as pessoas do local onde você mora. E é isso, não é? Vai à igreja com as pessoas da igreja, fez ali uma formação com as pessoas da formação, mas entra no âmbito da escola e você fica limitado a isso. A nossa busca aqui no movimento é se conectar com pessoas que têm uma intenção similar. E a expansão da ambiência, né? É muito bom. Porque chega sempre pessoas com novas ideias. Nós temos um irmão lá de Ponte de Lima, que eu não faço ideia do que acontece em Ponte de Lima. Eu só acho que só tem ele e a esposa dele, mais nada. Brincadeira, pessoal de Ponte de Lima. Mas que eu não conheço ainda. Mas ele fala isso porque ele defende só a Figueira da Foz. Pra ele aqui em Portugal só existe Figueira da Foz. Eu não conheço ainda, mas talvez eu passe a conhecer. Por quê? Porque o Fred tá lá. Talvez eu passe a conhecer lá a cidade dos nossos amigos lá do Alentejo, lá fugiu agora do Salvador. Que eu não queria conhecer, mas talvez eu passe a conhecer por conta dele. Então, expande território, expande visão, expande mentalidade. Eu falei com ele, eu estive lá em Évora e quando tiver novamente, já tem um contato, né? Vai ter alguém para tomar um café, para almoçar, para estar junto. As nossas esposas vão se conhecer agora e elas vão entrar num outro ambiente. Não é um ambiente da intenção delas, mas caramba, é o ambiente da intenção do meu marido. E isso já vale muito. Isso é sensacional. Esse é um desenvolvimento que a gente está buscando com intenção e quando a gente abre a imersão, igual vai acontecer agora, e 19 novos homens estarão conosco, novos aliados dentro do movimento, são 19 homens que estão olhando e falando assim, cara, já tem ali 50 pessoas que têm uma intenção que eu quero também para minha vida. Que eu quero também para mim enquanto marido, enquanto pai, enquanto homem, enquanto empresário, enquanto funcionário. No papel que eu exerço, qualquer que ele seja. Cara, aquelas pessoas ali têm uma intenção parecida com a minha, tem um desejo, tem um desafio, tem uma espiritualidade, tem um emocional, tem uma vivência profissional, tem uma maturidade. Que eu quero algo disso. E aí vem se aproxima. Cultural. Muito. Porque começou com o Rafael, que é um imigrante, veio lá de Minas Gerais, tinha muitos brasileiros, mas tinha portugueses. Nesse agora, né, Júnior, parece que tem 2 colombianos. A terra da tequila é onde mesmo? México. No México, tem 2 mexicanos.
Pronto. A gente Agora tem o me ajudou a Domingos, lembrar. que é O domingo é cabo-verdiano. Não, Cabo-verdiano, não. Foi de lá de onde eu fui, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, domingo. A gente tem pessoas de todos os lugares. E agora a coisa está tomando uma proporção gigantesca, tá crescendo, e depois do trabalho que o Juno fez agora, que vai expandir e as pessoas conhecerem de fato o que é o projeto, e começou num encontro de 5 amigos na quinta, que você nunca será esse que estava lá também, desculpa aí. Esse é Você o, está é fazendo o inveja ao zero. Júnior ainda, está falando do Júnior, que nunca será o primeiro da versão, mas eu tive lá num encontro, que foi de lá que partiu e nasceu, né, esse projeto aí da mente brilhante E do que Rafael. faz bem, né, cara? Nos desenvolve, Demais, nos engrandece. E agora eu tenho a oportunidade de colaborar, nós estaremos lá colaborando como escudeiro nessa próxima imersão para proporcionar para esses 19 homens o mesmo processo que a gente teve de entrada. É um final de semana para se conectar, para conversar, para abrir ali algumas coisas que talvez a gente nunca tenha olhado para aquilo ainda. E no final, no domingo, a gente ainda junta a família de todo mundo e vai viver um dia maravilhoso juntos. E tudo se resume no Aretê. No Aretê. Aretê, que o Júnior também da América. O Júnior tem que vir logo aqui gravar a semana que vem, viu? Explicar isso tudo. Porque o Aretê a gente tinha como virtude já é algo grandioso, mas excelência ele da foi virtude, buscar né? a essência mesmo dessa palavra É, Aretê, né? Que o Rafael teve, né, essa ideia brilhante de colocar, né, como a nossa saudação, como o nosso princípio, né? Então, cara, top demais. Só tem a gente está aqui junto hoje porque a gente se conheceu lá e talvez Sim. alguém que esteja nos vendo vai participar disso junto com a gente. Ou não. Vai dizer assim, ó, vou participar porque eu vi os dois falando lá desse projeto, cara, e vai ter também, ou não, a sua Ou vida não, mas vai transformada, buscar suas outra ideias. coisa, Sim, talvez. sim. Talvez não venha para cá, mas busca Verdade. outra coisa por ter nos ouvido. Isso já basta. É verdade. Isso é o Aretê. É a gente emanar aquilo que a gente vive e deixa fluir. E Sensacional. Deus vai cuidando do restante todo. Então, Carol? Ana Carolina, Ana Carolina, Carol. tá aqui então no domingo? Chega sábado Olha à aí, noite. então top. Então, né, as esposas, quem tem filhos, vamos estar todos juntos logo após a imersão, que começa amanhã, sexta-feira, sexta e sábado tem imersão, no domingo tem esse Ohana Day, que é o encontro das famílias, mas vamos já para lá hoje, Bora pra lá. quinta-feira, que vamos estar aí, né, nessa organização, Vamos trabalhar. compartilhando e conhecendo mais pessoas. Acho que agora tem 20 novos participantes, além dos... Qual é o nome agora? Dos escudeiros. Dos escudeiros. Dos escudeiros, Os escudeiros. Nós somos agora os escudeiros, que vamos, né, servir Vamos trabalhar. aqueles que vão estar participando. Mas até trabalhar lá é bom, né? A gente vai pegar uma piscininha, vai bater papo Claro, também. com Até certeza. isso é bom. Uma piscininha, lá tem um Servir é basquete, tem a comida, então, que é feita então, pelas pessoas que estão lá, né, Tá voluntários. prometendo, viu? Da outra vez foi o Mário, dessa vez é o É o Thiago que Thiago, está à tá frente aí, o prometendo, Leandro viu? também vai estar ajudando. É. Eu também talvez possa ser que eu vou ajudar a cortar Eu uma vou lavar uma cebola, louça de certeza. cortar alguma coisa lá. Mas olha, Laércio, já ia chamar pelo Laércio novamente. Tá vendo? Eu vou começar a te chamar assim, viu? É o Laércio Gaieski, né? É isso aí. Cara, bom demais. E, claro, já conheci essa excelência de pessoa que você é, essa simpatia, pessoa que está sempre feliz, sempre alegre, mesmo em meio às dificuldades, Obrigado. mesmo em meio a subir e descer montanha, como estávamos lá, você está sempre brincando, sempre se divertindo, sempre sorrindo. E para mim é uma satisfação poder compartilhar isso com os meus inscritos aqui no Falando Sério Podcast, poder bater um papo aqui contigo, você compartilhar um pouco da tua essência, da tua história, da tua expertise como bom profissional, como bom esposo, que até ia falar aqui que você compartilhou com a gente nem acabou falando, que teve um momento difícil, que a tua esposa ficou internada, e por muitos dias, e você acabou por acompanhar ela, quase que ficou internado também lá no hospital. 47 dias. 47 dias. Você Ano passou, passado. então, lá junto com ela. É, Interessante, porque isso, para você que é imigrante, não sabe o quanto é, às vezes, doloroso para você que sai da sua terra e vem morar em um outro país. E quando chega um momento de doença, enfermidade, que aí é só você e ela. é. E eu imagino a Isso dificuldade é o que foi para casal, você. né, É o cara? casal, é a unidade, né, cara? Então eu imagino o quanto isso é difícil. Mas você estava ali fortalecendo, estava ali encorajando junto com ela nesse período todo, 47 dias. E graças a Deus internada agora ela tá junto. maravilhosa, E ela tá bem, curada, 100%. linda. Oh, 100%. que benção, bom demais. Graças a Deus. Então, Laércio, brigadão por vir aqui compartilhar um pouco. Vamos esperar a Obrigado. segunda edição, então, do Laércio Sem Gaiás. Sem comentários. Sem comentários. Tem que ser sem comentários. Sem comentários, então já Bora. deixa aí, sem comentários. Compartilha também, não fica só para você não. Expande aí para o pessoal conhecer também o Laércio. E para você que está aí iniciando a tua empresa, ou que já está lá à frente, mas está perdendo aí o controle, ou precisa melhorar,
procura também a empresa do Laércio, que ele tem muito conhecimento para poder implantar e mudar esse sistema aí, tá bom? Laércio, tuas considerações finais e a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar e deixar para os nossos inscritos. Essa é a hora. Sempre de todos que vêm aqui é assim. Legal. Porque às vezes você vem lá de Figueira da Foz, cheio de ideia, o que é que o Morivaldo vai me perguntar, o que é que o Morivaldo vai falar, e talvez a gente não citou nada daquilo que você pensou e memorizou aí. Eu não falei, não citei nada. Então pronto, agora é a hora. A pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de compartilhar. Olha ali na lente e manda ver. Você falou quase tudo, Morivaldo. Você fez boas perguntas, o ambiente que é maravilhoso, assim. Não tem nenhuma pergunta que eu não tenha respondido, mas tem uma mensagem que eu quero deixar assim. Boa. Que é que quem está do outro lado lá assistindo tem uma intenção reta, clara, tem que ter uma intenção reta do que a gente está fazendo. Estou trabalhando, não trabalho só pela troca do dinheiro, eu trabalho por algo mais, eu tenho uma intenção de fato para realizar, eu estou aqui com você, eu tenho uma intenção para realizar aqui também, que é comunicar com mais pessoas, levar minha mensagem, encontrar mais empresários, partilhar contigo, te ajudar, te apoiar também. Quando a gente coloca a nossa intenção, tudo flui melhor. Todos os processos da nossa empresa fluem melhor com intenção. Toda a automação, toda a tecnologia flui melhor se eu tiver intenção. Toda a contratação que eu faço flui melhor. Todo o relacionamento flui melhor. A minha oração flui melhor se eu tiver intenção. Deus não nos fala que a gente pode pedir tudo à toa. É porque quando a gente coloca intenção, a coisa flui. Boa demais. Intencionalidade. Seja intencional. E pronto. Não faça por fazer, mas faça com intenção. Não é para deixar Boa a vida essa passar, mensagem. né? Boa essa mensagem. Cara, sensacional, top demais. Obrigado. Né? Vamos estar junto então durante todo esse final de semana aí, né? Um privilégio para mim poder servir esse projeto e estar junto com pessoas como você. Muito obrigado pela Bom oportunidade, demais. viu, meu irmão? Gente, quem não assistiu na íntegra aí por inteiro, volta lá, tá bom? O Percussor todinho e vai lá para você conhecer a história desse cara aqui. Não é a história dele toda não, um pouquinho aí, né? Que ele compartilhou conosco aqui no Falando Sério Podcast. Beijo no coração, tudo de bom e até o próximo encontro aqui na mesa do Falando Sério, conectando pessoas e suas histórias.